Olá a todos, continuando na sequência de vídeos, teremos agora a demonstração da fase 2 do método. E aqui na tela temos a figura da fase 2 para relembrarmos um pouco das etapas dessa fase. E dando início à demonstração da fase 2, e continuando a trabalhar com o mesmo produto, o abridor de latas para destros e canhotos, temos na tela uma figura que reúne as informações do projeto desenvolvidas desde a fase 1 até esse momento. Então, assim, no quadro em destaque, temos o problema a ser resolvido, os temas e os macro-requisitos refinados. E com base nessas informações, nós temos a primeira etapa da fase 2, que é a etapa elaborar conceito inicial. E nesse exemplo, o conceito inicial, com base nessas informações, ficou sendo abridor de latas ambidestros. Seguindo para a próxima etapa, a etapa 2.2, que é chamada de particionar, o conceito inicial foi dividido em dois particionados dessa vez, sendo o primeiro deles o abridor de latas e o segundo ambidestro. A etapa seguinte, a etapa 2.3, chamada de desenvolver elementos funcionais, teve como resultado 6 elementos. Então, sendo 3 para o primeiro particionado e 3 para o segundo particionado. Então, para o primeiro particionado, que é o abridor de latas, nós temos os elementos funcionais lâmina, proteção lâmina e o que abre. E para o segundo particionado, o particionado ambidestro, temos manuseio abridor, usuário destro ou canhoto e abertura lata horário ou anti-horário. Agora, com base nos elementos funcionais da etapa 2.3, temos a etapa 2.4 chamada de elaborar matriz morfológica. Assim, na figura aqui exibida no vídeo, conseguimos ver à esquerda todos os elementos funcionais do primeiro particionado, que é o particionado abridor de latas. Então, por exemplo, para o elemento funcional lâmina, nós temos 3 figuras aqui que representam, que são princípios de solução para esse elemento funcional. Então aqui a gente tem um tipo de lâmina, aqui outro tipo de lâmina e aqui um terceiro tipo de lâmina. E isso é feito com os demais elementos funcionais, por exemplo, proteção de lâmina e o que abre. Na continuação, nessa figura, vemos a mesma situação da figura anterior, porém agora para o segundo particionado, que é o particionado ambidestro. Então, da mesma forma, temos à esquerda os elementos funcionais, do particionado 2, o ambidestro, que são manuseio abridor, usuário destro ou canhoto e abertura lata, horário ou anti-horário. E aqui temos os princípios de solução para cada um desses elementos funcionais. Então, por exemplo, o elemento funcional manuseio abridor, aqui temos vários princípios de solução para se manusear um abridor. Então aqui temos tanto sendo manuseado por uma pessoa canhota quanto por uma pessoa destra, aqui um outro tipo de abridor, e assim deve ser feito para os outros elementos funcionais. Com base nas matrizes morfológicas desenvolvidas na etapa anterior, agora chegamos na etapa 2.5, chamada de elaborar matriz novo conceito. Então, nesse momento, escolhe-se os melhores princípios de solução que foram desenvolvidos, que foram apresentados, e para que se realize uma combinação desses princípios de solução para gerar um novo conceito. Então, por exemplo, para o elemento funcional lâmina, foi escolhido esse tipo de lâmina como sendo a lâmina escolhida para o novo conceito. Já para o elemento funcional proteção lâmina, esta foi a melhor proteção de lâmina diante desse tipo de lâmina para a realização para o desenvolvimento desse novo conceito. E assim foi feito sucessivamente para cada elemento funcional. Com o novo conceito elaborado na etapa anterior, chegou o momento de validá-lo. E a validação é feita primeiramente no espaço K, durante a etapa 2.6. Então, com o escopo de produto em mãos, desenvolvido lá na fase 1 desse método, avalia-se esse novo conceito
verificando se o mesmo está de acordo com as respostas dos 4 critérios do espaço K, que são o critério praça, preço, premissas e restrições e limitações. Então, por exemplo, para o critério praça, aqui, a resposta é pessoas canhotas que fazem uso de alimentos enlatados. Então, verifica-se que o novo conceito ele pode ser sim utilizado por pessoas canhotas, já que no elemento funcional usuário destro ou canhoto, a gente vê uma imagem tanto de uma mão esquerda quanto de uma mão direita. Isso significa que esse produto pode ser utilizado tanto por destros quanto por canhotos, né? Estando de acordo com a resposta do critério praça, que é pessoas canhotas, né? E o outro ponto levantado nessa resposta é que pessoas canhotas que fazem uso de alimentos enlatados. Então, se a gente for aqui no elemento funcional o que abre, a gente consegue visualizar que ele deve abrir latas. Então, pessoas canhotas que fazem uso de alimentos enlatados. Logo, temos pessoas canhotas e latas. Então, para esse critério praça, o novo conceito foi validado. E isso deve ser feito com os demais critérios, né? Preço, premissas, restrições e limitações, conferindo todas as respostas e vendo se o novo conceito está de acordo com essas respostas ou não. A segunda validação ocorre no espaço C durante as etapas 2.7 ou 2.8, que no caso elas são iguais, né? Só depende se o novo conceito foi ou não validado no espaço K. Se o conceito não foi validado no espaço K, segue-se para a etapa 2.7, e se o conceito foi validado no espaço K, segue-se para a etapa 2.8. Então, novamente com o escopo do produto em mãos, né, avalia-se o novo conceito verificando se o mesmo está ou não de acordo com as respostas do critério do espaço C, no caso o critério produto. Assim, por exemplo, para o critério produto, uma das respostas, aqui ó, empunhadura independente do lado dominante destro ou canhoto. Sendo assim, é realizada a análise e verifica-se que sim, já que o elemento funcional manuseio do abridor, o novo conceito possui uma empunhadura que não favorece nenhum lado dominante em específico, e sim pode ser utilizado tranquilamente por destros e por canhotos. E assim deve ser feito com todos os elementos funcionais. A validação desse novo conceito nos dois espaços, né, no espaço C e no espaço K, pode resultar em 3 situações diferentes, sendo a primeira delas conceito aprovado, a segunda continuar particionando e a terceira departicionar. Começando pelo resultado conceito aprovado, esse ocorre quando o novo conceito é validado tanto no espaço K quanto no espaço C, ou seja, o novo conceito está de acordo com as respostas de todos os critérios de escopo do produto, sejam eles do espaço K, aqui temos todos os critérios, ou do espaço C com o critério do espaço C. O segundo resultado do processo de validação é o continuar particionando. E esse ocorre quando o conceito não é validado no espaço K, mas é validado no espaço C. Assim, retorna-se para a etapa 2.2, lá no início da fase 2 do método, para continuar particionando. E continuar particionando significa dividir o conceito inicial de uma maneira diferente da que foi feita anteriormente. Então, assim como exemplo, temos o conceito inicial, abridor de latas e garrafas ambidestro. O primeiro particionamento ocorreu dessa maneira, sendo o primeiro particionado abridor de latas e garrafas e o segundo particionado ambidestro. Assim, o segundo particionamento ficou dividido de uma maneira diferente, agora com 3 particionados, sendo o primeiro deles abridor de latas, o segundo abridor de garrafas e o terceiro ambidestro. Nota-se que o conceito inicial não foi alterado, apenas dividido de uma forma diferente. Feito isso, segue-se as etapas da fase 2 até que o novo conceito seja novamente validado nos dois espaços. Espaço K primeiramente e depois no espaço C. O terceiro e último resultado do processo de validação é o departicionar.
E isso ocorre quando o conceito, sendo validado ou não no espaço K, não é validado no espaço C. Assim, retorna-se ao início da fase 2 do método, lá na etapa 2.1. Departicionar significa tornar o conceito mais genérico. Então, para particioná-lo novamente. Assim, temos como exemplo o conceito inicial abridor de latas para canhotos. Realizando o departicionamento, departicionando esse conceito inicial, temos um novo conceito inicial, abridor de latas ambidestro, um pouco mais genérico, pois anteriormente ele era destinado apenas a indivíduos canhotos e agora ele é destinado tanto para canhotos quanto para destro, ou seja, generalizamos um pouco mais aquele conceito inicial. E aí, feito isso, segue-se normalmente as etapas da fase 2 até que o novo conceito seja validado nos dois espaços. Assim, damos por encerrada a demonstração da fase 2 do método. No próximo vídeo, teremos a demonstração da última fase, a fase 3 desse mesmo método, continuando com o mesmo produto, abridor de latas para destros e canhotos.